Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Passagem bastante conhecida, talvez você já ouviu mensagens a respeito, pregações, já leu tantas vezes, e nos ensina muito. De 2 versículos a gente consegue extrair tanta coisa, tanto ensinamento, tanta revelação da vontade de Deus nessa palavra. Mas eu queria hoje, igreja, que a gente ficasse atento ao que Deus quer nos falar hoje. Eu queria me ater mais ao versículo 2. A gente poderia falar muita coisa, entre tantas elas. Versículo 1, por exemplo, Paulo diz assim: eu rogo pelas misericórdias de Deus. A gente tem tanto para aprender sobre essa misericórdia. Por que é que Paulo está rogando? Rogar significa pedir encarecidamente. Por que é que Paulo está falando nesse tom a respeito da misericórdia de Deus? Paulo ele vai falar de oferecer o corpo. Por que o corpo? E oferecer como? Como sacrifício vivo. Sacrifício você entende que é algo morto, algo que é dado, a morte, sacrificado, e ele vai falar em sacrifício vivo. E a gente tem tanto para aprender com isso daqui. Ele vai dizer que esse é o nosso culto racional. Como culto? Qual é o entendimento de culto? E por que culto racional? Culto relacionado à mente, ao entendimento. É muita riqueza, muita coisa aqui. Mas eu queria me ater ao versículo 2, principalmente ao versículo 2, eu queria meditar com você nessa manhã. Então, versículo 1, eu não vou falar tanto dele hoje, mas do versículo 2. E para quem é que Paulo está dirigindo essas palavras? Para qual igreja? Para quem? É uma igreja? É um povo incrédulo, não crente? Para quem é que Paulo está dizendo? Essa carta, essas palavras são dirigidas ao povo cristão, a uma igreja, a igreja que está em Roma. Por isso que o nome da carta é Carta aos Romanos. Ele está direcionando essa carta para aquele povo que está estabelecido lá em Roma, a capital do império. Hoje, se você falar em Roma, é a capital de um país pequenininho chamado Itália. Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém. Hoje, fala Roma, existe Roma hoje? Existe, ainda existe. Ruínas dessa época ainda existem. Mas hoje Roma é a capital da Itália, aquele país pequenininho lá na Europa. Nessa época, Roma era a capital do Império Romano. E quando a gente fala em Império Romano, não está falando da Itália. Esse império dominava ali desde o Egito, da fronteira com o Egito. E ele ia lá para o lado do Oriente, do Extremo Oriente, Índia, e ele subia até a Europa. Então dominava praticamente todo o mundo antigo. Países, não era um país. Essa é a diferença. Não era a Itália, não era apenas a capital da Itália, mas era a capital de todo o Império Romano, que dominou sobre várias nações, vários países, praticamente todo o mundo antigo. Lá era a capital do mundo na época, podemos dizer assim, Roma. Lá estava o imperador. Então Paulo dirige essa carta para um povo cristão que está neste lugar, que está nessa cidade.
E Paulo não conhecia esse povo, Paulo nunca havia estado ali. Essa igreja, penso eu, que essa igreja se estabeleceu lá depois da morte de Estevão. Estevão, quando ele morreu, ele foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer pelo Evangelho. Estevão morre logo na sua morte. Os judeus pensaram que ali acabou com a igreja, porque um deles foi morto, agora isso vai acabar. Ao contrário, quando Estevão morre, a igreja se espalha, ela vai influenciar outros lugares. Ali foi a primeira dispersão, diáspora. Ali eles saem e vão para outras terras, outros lugares longínquos, levando o Evangelho, a palavra de Deus. E possivelmente aí a igreja chegou até Roma. Há quem diga que foi na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, porque haviam outros povos ali, a Bíblia diz inclusive romanos, está lá em Atos 2. Pode ser que aqueles romanos levaram a mensagem para os seus compatriotas e então se estabeleceu a igreja em Roma. Mas o que eu quero dizer para você é que essa carta de Paulo, que não esteve em Roma ainda, mas se preocupa já com a igreja, se preocupa já com os seus irmãos que ele não conhece, ele direciona essa carta, trazendo exortação, ensinamento, trazendo a palavra de Deus, trazendo disciplina inclusive para eles, que tanto precisavam. Mas Paulo nunca esteve lá, então ele usa o recurso que ele tem, a carta, para consolar os irmãos, pregar aos irmãos e para então encorajá-los. Então a primeira coisa que a gente percebe é que isso aqui não é uma pregação para gente que não é da igreja, não é uma evangelização para alguém que não conhece o Evangelho. Está dando para entender direitinho? Essa carta é dirigida à igreja, essa carta é dirigida aos irmãos, às pessoas já convertidas. E essa carta, aqui falando aqui do versículo 12, nesse ponto Paulo está fazendo um alerta para eles. Paulo está fazendo um alerta aos irmãos. E que alerta é esse? Não vos conformeis com este século. Amém, igreja? Está lá no versículo 2, no comecinho. Não vos conformeis a este século. Ele está dizendo, não vivam conforme os padrões deste mundo. Igreja, vamos tentar entender o que é conformar. A raiz dessa palavra é forma. Conformar. Conformar significa assumir a forma, assumir o molde, ajustar-se a esse padrão. Isso significa conformar. Você quer um exemplo de confirmação? Eu tenho aqui, ó, a água. A água se conforma com todo recipiente. Você está vendo aqui? A água aqui, se você olhar, ela está conformada a esse jarro. Tem uma largura, tem um desenho, ela está conformada a isso. Se você passar ela para um copo, eu tenho aqui, ela vai assumir uma outra forma. A água se conforma, a água se ajusta, um líquido, outro qualquer, se ajusta. Aquela forma, assume aquela forma daquele recipiente. Isso significa conformar. E Paulo vem trazer esse alerta para os cristãos: vocês não podem se conformar com este mundo, vocês não podem se ajustar aos padrões deste mundo, vocês não podem se ajustar a essa forma, a esse molde que o mundo tem. E ele está falando com uma igreja que passava por isso, porque Roma era o que tinha de mais moderno para aquela época. Roma era o que tinha de mais avançado para aquela época. E você sabe, igreja, infelizmente, isso poderia ser diferente, mas não é. Toda modernidade tende a se distanciar de Deus. Todo avanço tecnológico, toda modernidade, infelizmente, tende a se distanciar de Deus.
Mas você precisa entender uma coisa: Deus e sua palavra não é temporal. Deus e sua palavra não é uma coisa do tempo, do momento, da estação, não é uma coisa sazonal. Deus e sua palavra é eterno. Diga glória a Deus. Deus disse: eu, o Senhor, não mudo. Jesus disse: passarão céus e terra, minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus não é temporal, ela é eterna. Ela não precisa ser alterada, modificada, atualizada, como alguns dizem. A palavra de Deus não precisa disso. Ela é sempre atual. A palavra não precisa ser moderna, gente. Já saiu gente fazendo essa declaração. A Bíblia precisa ser atualizada para a cultura de hoje, para o que nós vivemos hoje, para os padrões de hoje. Olha o absurdo que já falaram. A palavra de Deus é sempre atual. No século I ela era atual. No século 21 ela continua sendo atual para nós. Diga glória a Deus. E Paulo vai dizer para esse povo que está se modernizando a cada dia. Roma avançava, crescia, se modernizava. Era um exemplo de arquitetura para o mundo. Era um exemplo de engenharia para o mundo da época. Tudo de mais moderno, tudo de mais sofisticado estava ali, saía dali, de Roma. Então, Paulo alerta, ele não está criticando o avanço moderno, tecnológico, seja lá o que for. Ele está dando um alerta para os cristãos. Ele está dizendo o seguinte: olha, o mundo avança, as coisas avançam, as coisas se modernizam, mas vocês não precisam se adaptar aos moldes, ao padrão desse sistema, desse mundo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Diga glória a Deus. Isso é para a gente hoje? É. Quando fala mundo, igreja, deixa eu explicar isso para você também. Você pode entender mundo de uma porção de interpretações. Quando se fala mundo, você pode falar no planeta, no globo terrestre, por exemplo. Talvez quando você era criança, alguns de nós, antigamente tinha isso. Na mesa do professor tinha um globo terrestre, o Atlas. Alguém se lembra disso? Não tinha uma bola assim com o mapa meio inclinado? O mundo. Quando você fala mundo, você pode pensar no planeta, você pode pensar nos países, nas nações, geograficamente falando, mundo. Quando você fala em mundo, você pode pensar em pessoas. A gente tem o hábito de falar todo mundo. Quando a gente fala todo mundo, a gente está falando do quê? De um monte de gente. Todo mundo, toda a população, todas as pessoas. Todo mundo em Palmeira dos Índios, quer dizer o quê? Toda a população de Palmeira dos Índios. Mas quando a Bíblia enfatiza mundo, está falando de um sistema, está falando de uma mentalidade, está falando de ideologia, está falando daquilo que rege, daquilo que governa a mente dos homens, que não estão de acordo com Deus. Quando a Bíblia fala em mundo, não vos conformeis com este mundo, com este século, ele está dizendo, não vos conformeis com este sistema que impera aí fora do reino de Deus, fora das leis de Deus. Então o mundo é isso. E quando é que um cristão se conforma com o mundo? Lembrando que Paulo está falando para os cristãos. Quando é que eu e você, a gente se conforma com o mundo, igreja? Quando é que a gente vai, às vezes sem perceber, às vezes percebendo, a gente vai se moldando? Lembra que conformar é isso, se ajustar, se moldar a alguma coisa. É quando a gente não se incomoda mais com algumas coisas, que quando conhecemos a Deus, nós nos incomodamos. Pecado, por exemplo. Muita gente
quando tem a sua mente transformada, e a gente já vai falar disso, quando é tocado por Deus e mudado, quando é tocado por Deus e se converte do seu mau caminho, ela passa a olhar para o pecado com desprezo, ela passa a olhar para o pecado e repugnar o pecado, ela se incomoda com aquilo e ela não quer mais aquilo. Mas muitas pessoas, sem perceberem, vão se conformando novamente, ou percebendo, ou seja, aquilo que incomodava, agora já não incomoda mais. Aquilo que era uma coisa feia, lá no seu primeiro amor, nos seus primeiros passos com Deus, agora não é tão feio. Dá para disfarçar, dá para passar. Dá para fazer uma vista grossa e passar por cima, não incomoda mais, não fere mais o seu princípio, não fere mais a sua fé, não fere mais a sua crença, não arranha mais o seu estado de santidade, de comunhão com Deus. Está dando para entender direitinho? Quando isso começa a acontecer, gente, eu sinto dizer, a gente já está se amoldando, se conformando, a gente já está entrando na onda e começando a surfar a onda desse mundo. E isso está errado. Diga para quem está do seu lado, isso está errado. Está errado. Está errado. Por favor, não me interprete como um fanático. Não é isso, não é fanatismo. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus requer da gente. A gente vive no mundo, não dá para negar isso. E Deus sabe disso. Tanto que Jesus orou por nós. Você sabia que Jesus orou por mim e por você? Quando nem existíamos? Onde está isso, bispo? Outra hora você lê João 17. A oração de Jesus. Ele ora pelos seus daquela época, e ele ora, ele fala ao Pai, daqueles que virão a crer, guarda eles. Aqueles que virão a crer no futuro, guarda eles. Guarda do quê? Do mundo. Jesus disse isso. E Jesus reforça, ele diz: não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde no mundo. Então entenda, você servir a Deus não é entrar numa redoma de vidro e se isolar do mundo, se isolar das pessoas, se isolar das coisas. Isso resolveria, talvez, não resolveria coisa nenhuma, mas aparentemente resolveria a questão do pecado. Você se isolar, uma ilusão, uma falsa solução. Mas você precisa comprar ou vender, comer, trabalhar, estudar. Deus não vai tirar você do mundo. Amém, igreja? Amém. Então você tem que andar nesse mundo, estar nesse mundo, conviver com pessoas desse mundo e ainda assim se manter guardado. E ainda assim não se conformar com isso. Então cuidado, igreja, porque há um perigo real da gente voltar aos moldes do mundo. E é isso que Paulo está dizendo para alguém que está lá longe e que ele está preocupado com essa igreja, preocupado com essas pessoas. Então ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, não assuma a forma do mundo, não se ajuste aos padrões desse mundo. E aí a gente poderia falar de tanta coisa. Ideologia, a ideologia que está por trás de uma nova moda que é lançada, a ideologia que está por trás, aquela mensagem subliminar que está por trás de uma gíria, por trás de um pensamento. Em tudo tem um padrão, e se falando de mundo, é um padrão satânico, é um padrão imundo. Amém, gente? Posso continuar? Não vão dormir. Quando é que um cristão se assume, se conforma com o mundo? Quando a injustiça não lhe causa nenhuma indignação, quando atos de injustiça, quando atos de maldade, de perversidade contra uma outra pessoa te deixa indiferente, não mexe com você, não indigna você.
Não estou dizendo aqui que você tem que reagir, fazer justiça com as suas mãos, amém, igreja? Amém. Mas algo dentro de você tem que se incomodar, algo dentro de você tem que se indignar com aquilo, ainda que você não vá agir com as suas mãos. Mas o cristão que vê uma injustiça, o cristão que vê uma pessoa menos favorecida sendo pisoteada por outro por causa da sua posição ou da sua arrogância, e aquilo tanto faz, tanto fez, não é comigo. Alguma coisa está errada com essa pessoa, alguma coisa não está certa aí dentro. Já ficou normal, já ficou natural. O mundo é injusto mesmo, vivemos entre cobras e escorpiões mesmo. Então é assim. Não é assim. Não é assim. Tem que haver um clamor dentro de você a Deus. Tem que ter algo dentro de você que te leve a Deus a orar pelas pessoas. Amém, igreja? Que leve você a se indignar com isso. Repito, não estou aqui dizendo para você fazer absolutamente nada com as suas mãos. Amém? Amém. Mas ficar indiferente, está tudo lindo, está tudo bonito, está tudo certo. Não está. Não pode estar certo. Não pode estar certo uma coisa dessa. Uma outra forma do cristão se conformar com o mundo, a falta de amor, o desamor, a falta de compaixão. Hoje tem uma palavrinha bonita que as pessoas usam, e é uma verdade, chama-se empatia. Empatia é você se pôr no lugar do outro, se solidarizar, se sensibilizar com a dor do outro. Mas aí tem gente que vai usar até a Bíblia para justificar, vai dizer, o amor já está esfriando, está escrito. Ia se esfriar de quase todos, menos o cristão, o filho de Deus. Isso não pode acontecer. Não pode. Não pode. O amor de Deus vai se esfriar de quase. Tem gente que vê o Apocalipse e parece que é o fim. Por mais que pareça que o Apocalipse é o fim, é o que eu falei lá atrás na oração, não é o fim. O Apocalipse é Deus no controle, mostrando quem é que governa. O Apocalipse é sinônimo de vitória e não de derrota. O Apocalipse é Deus dizendo, ei, a história não está à deriva, como um barco sem o seu capitão. O Apocalipse é Jesus dizendo, eu sou o Senhor, eu estou no controle, o que foi dito e determinado está se cumprindo porque eu falei. Diga glória a Deus. Aí tem gente que olha para o Apocalipse e baixa os braços, desanima, fala, está tudo acabado mesmo, né? Está escrito que, então vamos fazer o que, né? O que nós vamos fazer, né? Errado, igreja. Errado. Então quando a gente vai dizendo que está tudo normal, está tudo certo, é isso mesmo, e usa até a Bíblia, o amor esfriaria mesmo, você está se conformando. Você não deve se conformar. Nós não devemos nos conformar com esse século. Amém? Posso dar alguns exemplos para vocês? Lembra que Paulo está falando com a igreja, com cristãos. Se você fazer uma pesquisa, alguém já fez, e é por isso que eu vou falar aqui, o número de divórcio entre os cristãos já é igual ao número de divórcio de quem não teme a Deus, não tem a visão do casamento que Deus tem. Está na mesma proporção. Isso é um problema muito grave, igreja. Isso é um problema muito grave. Quando a gente fala em casamento, a gente pensa no altar. Você concorda comigo? Não está ligado uma coisa com a outra. A gente pensa, eu pelo menos penso nisso. O altar, o lugar de selar aliança diante de Deus, em público, diante da igreja. Mas parece, posso falar? Tem gente que chega diante do altar de Deus, olhando,
se tem a porta dos fundos por trás do altar. Porque se o altar simboliza o casamento, a porta dos fundos significa o divórcio. Se não der certo, eu pulo por aquela porta ali. Se der errado, ou seja, está no plano A, mas já pensando num plano B se precisar, nem case. Nem case. Não é essa a visão que um cristão tem que ter do casamento. Não pense no altar, chegar no altar, visando encontrar a porta dos fundos depois do altar. Não é assim que a gente deve tratar o casamento, mas a coisa está assim. Casa, descasa, tudo com a maior naturalidade. Não estou dizendo que não há exceções. Amém, igreja? Amém. O que eu estou dizendo é que banalizou. A coisa ficou banal, sem importância nenhuma. Você já ouviu alguém falar assim: não negocio com crente. Se for crente, prefiro não fazer negócio. Isso era para queimar a cara. Isso era para envergonhar a tal ponto. O calote entre cristãos parece uma coisa natural ultimamente. Eu sei que é duro falar isso, é com pesar que eu digo isso, mas é uma realidade. É a igreja se conformando com o mundo, dever e não pagar. Mas quando você passa por um imprevisto, algo aconteceu, é outra coisa. Amém, igreja? Estamos sujeitos. Acontece, mas quando isso acontece, você já fica logo preocupado, porque você sabe que não é do seu feitio, não é da sua índole, seus princípios não são esses, e você vai lutar para que isso se resolva. Mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de fazer já predisposto a não pagar, a deixar na mão, a prejudicar essa pessoa. E infelizmente isso tem se tornado coisa natural. Dá mais um exemplo para vocês. Talvez aqui você, alguns, não goste muito do que vai ouvir. As nossas festas, as nossas comemorações falam muito da gente, falam muito a nosso respeito. Tem pessoas que apresentam o dia do seu aniversário na igreja, ou o próprio casamento, como eu falei agora há pouco, em cima do altar, e lá na recepção, lá no jantar, no almoço, no buffet, na festa, rola de tudo, desde as músicas até as bebidas e tudo mais. E quem olha e fala: são cristãos? Saíram da igreja agora? Sim, saíram. E enche a cara e acontece de tudo. Repito, igreja, por favor, não me olhe como um fanático, porque talvez você pense: bispo, está fora de moda isso, o senhor está por fora. Está por fora, tempos são outros, a coisa agora é diferente. Eu acho que quem pensa assim está se conformando com este século. É preciso tomar muito cuidado. Amém, igreja? Amém. E se eu for falar, eu ficaria por muito tempo falando do palavreado, da boca suja, da piada de mau gosto. Eu falaria da vestimenta. Não quer dizer que o cristão deve usar roupa A, roupa B, roupa C, e tem aqui o guarda-roupa do cristão é esse. Não. Não quer dizer que a roupa tem que ser essa ou aquela, mas seja essa ou aquela, que seja com discrição. Quando se fala em roupa, guarda isso. Isso é um ensinamento que você carregue para a sua vida, e se alguém vier falar para você, você dê essa resposta que eu vou dar para você. Guarde aí no seu coração. Não tem a ver com o tipo, se é vestido ou saia ou calça, se é terno e gravata ou bermuda. Não tem nada a ver com isso. A palavra-chave no que diz respeito ao cristão
chama-se discrição. Ponto. O que é discrição? Ser discreto, não ser chamativo, não ser vulgar. Então é com discrição. Pode ser calça, bispo? Quem falou que não pode? Onde está dito isso, que a mulher não pode pôr uma calça? Me mostre, me convença. Mas que seja uma calça discreta, porque se não houver discrição, pode ser uma saia arrastando no chão e ser vulgar. Pode ou não pode? Faz diferença se é saia ou calça? Não pode ser vulgar. Mas eu não ia falar tanto disso, Deus sabe por que eu estou falando. Mas eu estou dando alguns exemplos para vocês de não se conformar com esse mundo. Amém, igreja? Amém. Deixa eu falar um pouco de mim, da minha classe, dos pregadores. Quando é que um pastor se conforma com esse mundo? Quando ele quer trazer para cima do altar, para o seu púlpito, a liberalidade, o mundanismo. Quando ele se preocupa mais em agradar a sociedade, mais em agradar os ouvidos das pessoas. Ele não quer se indispor com ninguém, ele não quer que ninguém lhe reprove, ele quer ser aplaudido por todos, amado por todos, querido por todos, e se for preciso ele negocia com a palavra, ou tenta negociar, com a palavra, para que ele fique bem com todo mundo. Esse pastor já se conformou ao mundo, esse pastor já se moldou ao mundo. A mensagem tem que ser palatável, eu tenho que agradar gregos e troianos, judeus e cristãos, eu tenho que agradar todo mundo. Não é assim. Jesus disse: aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Posso falar, igreja? Eu amo vocês, mas eu não estou aqui para agradar vocês. Não é para isso que eu fui chamado. Eu tenho um compromisso com as ovelhas, mas eu tenho uma ordem. Eu tenho um compromisso primeiro com Deus, com a sua palavra e com o ministério que Ele me deu, e no ministério entra vocês, aí entra as ovelhas. Diga glória a Deus. Então, quando a doutrina é prostituída, adulterada, quando o ensinamento ele é elástico, ele é flexível para lá e para cá, para agradar todo mundo, então esse pastor já está se conformando, se amoldando, se enquadrando a este mundo. E a recomendação é: não vos conformeis. Lê de novo: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Então o que é que a gente faz? Então ele traz na sequência o que é que a gente deve fazer, e ele tem uma orientação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu preciso explicar para você o que é transformação. A raiz é a mesma, olhe para mim. A raiz da palavra é a mesma. Conformar vem de forma, essa é a raiz. Transformar também vem de forma, é a mesma raiz. Conformar é assumir a forma. Transformar é exatamente o contrário, é mudar de forma, é mudar a forma. É transformação, ou seja, não assumir, mas produzir uma nova forma, assumir uma outra forma. Isso significa transformar, alterar, modificar. Está claro para vocês? E a recomendação da Bíblia: você não pode se conformar, não faça isso. O que é que eu faço então? Transforme-se. Não conforme-se, mas transforme-se. Não assuma a forma, mas crie a forma, uma outra forma, a forma correta. E a palavra trans também, que vem do latim, quer dizer lado oposto, contrário, diferente.
Por isso a palavra transformação. Amém, gente? E a gente vai encontrar isso na conversão, quando a gente se converte. Converter-se é mudar de direção, é mudar o rumo, é mudar o pensamento, é mudar as crenças, é mudar os princípios. Eu aplaudia isso, mas agora que eu conheci a Cristo e me converti a Ele, em vez de eu aplaudir, eu rejeito. Eu assumi uma outra forma, eu saí daquela forma que eu tinha antes. E agora eu encontrei uma outra forma, foi me revelado na mente uma outra forma, e eu me permiti ser transformado por essa palavra. Eu me permiti ser mudado, eu me permiti assumir uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver as coisas. Isso tem a ver com a nossa conversão. Vou te dizer mais uma coisa, igreja, eu estou chegando no final já. Para nós cristãos, existe verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Por que verdade absoluta? Não tem negociação. Se você pegar a Constituição de um país, do Brasil, por exemplo, principalmente no Brasil, o Brasil é complicado. A Constituição é cheia de emenda. O que é emenda? É uma alteração, é um aporte, é algo a mais que é colocado na Constituição. Ela não é a Constituição raiz. Com o passar do tempo ela vai sendo incrementada. Em termos políticos, você vai ouvir falar de uma PEC. Fulano assinou uma PEC, aprovou uma PEC. O que é uma PEC? É um projeto de emenda à Constituição. Ou seja, a Constituição recebeu mais um aditivo. É como uma árvore que recebeu um enxerto, mais um galho foi colocado ali, e outro galho é colocado ali, e outra PEC é colocada ali. Então a Constituição brasileira está longe de ser uma verdade absoluta. Está dando para entender direitinho? Mas isso aqui não é a Constituição brasileira. É uma verdade absoluta. Nem um tio, nem nada, nem um acento, nem uma vírgula, nada pode ser acrescentado a essa lei aqui. Existe uma verdade absoluta que rege a nossa vida. Diga glória a Deus. Já o mundo, que Paulo está dizendo para a gente não se conformar com ele, as verdades são relativas, não são absolutas. Qual é a diferença de um e de outro? O absoluto não muda, o relativo muda. Se eu falar de uma coisa para você, você vai dizer depende. Depende de quem fala, depende do ponto de vista, depende se chove, depende se faz sol. Então é relativo. O mundo está cheio de verdades relativas. E eu e você, filhos de Deus, temos que crer na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Faça chuva ou faça sol, está escrito aqui, é isso que tem que acontecer. Amém, igreja? Amém. Todo mundo está fazendo isso, eu não sou todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe alguma vez? Você não é todo mundo. Mãe, deixa, o fulano vai. Você não é o fulano. Você não é todo mundo. A nossa verdade, ela tem que ser absoluta e não relativa. Amém, igreja? Amém. Eu vou encerrar então dizendo para vocês que a gente não deve negociar a igreja. A gente não deve transigir os nossos valores. Repito, pode parecer muito radical o que eu estou falando, pode parecer até fanatismo o que eu estou falando, mas não é. O resultado disso é maravilhoso e eu já vou mostrar para vocês. O resultado disso é glorioso e eu já vou mostrar para vocês. Então não transija. O que é transigir? Negociar, é você. Tá, mas se for assim, beleza. Se eu tiver um retorno, se eu tiver uma vantagem, então estou dentro. Isso é transigir. Não faça isso. Seja intransigente no que diz respeito a pecado, conduta. Seja intransigente
Não abra concessões, seja por dinheiro, seja por vantagem, seja lá pelo que for. Faça isso não. Diga para quem está do seu lado: faça isso não. Faça isso não. Então eu não devo me conformar, eu devo me transformar. Como é que eu faço isso? Bispo, me explique. Até aqui eu entendi. E agora, como eu faço isso? Está na Bíblia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O negócio acontece primeiro aqui. Bispo, não é no coração? Não, não é no coração. Porque você ouve, está escrito que a fé vem pelo ouvir, pela palavra, pela pregação. Então aquilo entra e mexe primeiro com a minha mente, não é com o meu coração. Aquela verdade vai trazendo luz para o meu entendimento. Ah, então é assim. Eu pensava que era assado. É assim. Estou aprendendo, estou entendendo. Então tem que haver uma renovação da mente. Eu tenho que me permitir, eu tenho que ser ensinável, humilde, para que eu seja então orientado por Deus pela sua palavra. A renovação da mente então é quando você se permite aprender o que Deus quer ensinar para você. E para você aprender, eu sempre falo isso aqui, igreja, tem coisas que você só vai aprender se você desaprender certas coisas. Tem coisas que, se você ficar apegado ao que recebeu, não estiver disposto a desaprender certas coisas, pode chegar até você muita coisa boa, você não vai conseguir aprender. Então muitas vezes é preciso a gente desaprender para poder aprender. Diga glória a Deus. Outra hora a gente fala com mais detalhes sobre isso. Então tem que desaprender muita coisa, velhos hábitos, velhos costumes, velhos cacuetes, velhas manias. A gente tem que ir deixando de lado e jogando fora, para vir aquilo que é o molde de Deus, o padrão de Deus para a minha vida. Amém? Mas não é uma novidade. E é isso que eu acho interessante, eu acho maravilhoso isso aqui. Paulo diz renovação da mente. Renovação, não inovação. O que o termo re te faz lembrar? Fazer de novo. Renovação, tornar novo de novo. Refazer, o que é refazer? Fazer de novo. Reconstruir significa o quê? Construir? Será que você pegou o raciocínio? Renovação. Paulo não está trazendo aqui algo, uma novidade, uma nova religião. Paulo não está trazendo algo, uma novidade para os cristãos de Roma. Quando Deus diz para você renovar sua mente, é você tornar-se como uma criança, é você tornar-se como Ele te fez. Porque quando você era uma criança não tinha malícia, não tinha maldade, não tinha uma porção de coisas que agora como adulto você tem, eu tenho. Amém, igreja? Bispo, de onde o senhor tirou isso? Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nasce de novo, Nicodemos. O que Jesus está dizendo para ele? Nicodemos, a religião judaica, a lei, o farisaísmo, você está embriagado com tudo isso, você está, é tanto costume, é tanta tradição, é tanta cerimônia, é tanta coisa que vocês colocaram.
Existe a lei de Deus, e existe o que o judaísmo incrementou, assim como na Constituição, mas também não é assunto para hoje. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que tomar um banho e deixar embora tudo isso daí. Então Jesus fala em nascer de novo. Ele não tem a compreensão, ele está tão na carne, ele está tão humano, tão no mundo, tão preso à sua religião, que ele diz: como eu sou velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? É isso que ele diz para Jesus, e Jesus diz: não, nada disso, você não entendeu nada. É a renovação da mente, diga glória a Deus. Mas tem que estar disposto, tem que querer, senão não acontece. E por que é que eu tenho que passar por essa renovação para eu ser transformado? E o que acontece quando eu sou transformado? Eu vou encerrar aqui, está lá no versículo 2, no finalzinho. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga glória a Deus. Esse é o único jeito de você entender, e não só entender, mas experimentar, ter experiências com a vontade de Deus, ter experiências com os planos, os projetos de Deus. O único jeito é com essa mente renovada e transformada. Não dá de outro jeito. Lembra do caminho estreito e do caminho largo que Jesus falou? A porta estreita e a porta larga. A porta larga você passa com um montão de bagagem, você se enche de bagagem nos braços, na cabeça, nas mãos, e você passa tranquilamente, sambando na porta larga. Você nunca vai experimentar a vontade de Deus. Você leva todo tipo de imundície. E a porta estreita não passa absolutamente nada, a não ser você, sua alma, aquilo que você é de fato. E aí então você experimenta, você tem experiências da boa. A vontade de Deus é boa, amém, igreja? A vontade de Deus é perfeita, amém, igreja? A vontade de Deus é agradável. Não é ruim, não é maléfica, não é prejudicial. Sabe, bispo, ouvindo tudo isso, eu percebi que Deus é um Deus meio carrasco, Deus é um Deus meio chato, né? Está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Eu não quero isso não. Eu prefiro a modernidade do mundo, eu prefiro a facilidade do mundo. Isso que aparenta ser chato, isso que aparenta ser errado, isso que aparenta ser quadrado, retrógrado, é a única coisa que vai te levar a ter uma experiência gloriosa com Deus e provar da sua vontade. Só assim você vai experimentar. Bispo, eu queria tanto ter encontros com Deus, momentos com Deus que eu nunca tive. Se você se conformar com o mundo, você nunca vai ter. Mas se você se transformar, ainda que você seja taxado de louco, de bobo, de atrasado, ainda que você mesmo pense que não é muito legal, mas você fizer, você vai ver que no fundo vai valer a pena, porque você vai ter revelações. Quando eu falo revelação, não estou falando de ver coisas, mas você vai ter revelações dentro do seu coração, no seu interior, da vontade de Deus, dos planos de Deus, da companhia de Deus, da presença de Deus, da intimidade com Deus. Você vai entender o que é que Ele quer para a sua vida, amém, igreja? Então você escolhe, ou você vai com a multidão para não ficar chato, e Deus fica lá no canto, e você não prova nada dele, não experimenta nada dele, mas você está indo com a multidão. Ou você não se conforma, mas se transforma, se permite mudar aqui,
E ainda que seja perseguido, façam chacota de você, você vai viver as experiências mais lindas, mais abençoadoras que Deus poderá dar para você. Amém, igreja? Que é permitido ao ser humano experimentar. É uma escolha, é uma renúncia, e cabe a cada um de nós escolher. Amém? Eu quero orar com você agora, igreja. Quero falar com Deus. Eu quero orar por mim e por você. Fique de pé no seu lugar. Mas eu queria, de coração, eu queria que você fosse honesto consigo mesmo. Olhe para mim, por favor. Talvez você é uma pessoa que diz isso, eu estava flertando já com o pecado. E eu já estava já meio seduzido por uma coisa errada que eu sei que é errada, que me incomodou, mas não ao ponto de eu ser radical, não ao ponto de eu me posicionar. E eu estou percebendo que eu preciso mudar. Eu preciso voltar à rota. Eu estava saindo dela. Eu preciso parar de trair os meus valores, os meus princípios, que são os princípios cristãos, valores cristãos. Eu não quero flertar mais com o pecado, eu não quero flertar mais com o mundo como eu vinha fazendo. Se for o seu caso, a partir de agora e até o momento que eu estiver orando, você pode vir aqui na frente, eu convido você, se é o seu caso. Amém, igreja? Eu quero só dizer alguma coisa para vocês. Eu sinto falta, muita falta, eu falo isso com dor no coração, da igreja raiz, da pregação raiz. Não estou falando de tradição, de doutrina humana, não. Mas as mensagens que falam de pecado e arrependimento, as mensagens que falam de salvação, as mensagens que falam de conserto, as mensagens que falam da busca sedenta por Deus e não pelos seus benefícios. Reuniões onde as lágrimas eram de arrependimento. Eu sinto falta, muita falta. E a minha oração é que, ainda que seja um remanescente, uma igreja em meio a milhares, um pregador em meio de milhões, que essa chama, essa lâmpada nunca se apague. Amém, igreja? Amém. Nunca se apague. Eu dou um conselho para você: honre a sua aliança que um dia você fez, honre o seu batismo, um dia você que desceu as águas. Obreiros, honre seu ministério, sobretudo honre o seu Deus e honre a sua palavra. Amém? Amém. Honre o seu Senhor sobre todas as coisas. Que sejamos filhos da honra e não da vergonha, que sejamos filhos da luz e não das trevas, que sejamos filhos da obediência e não da desobediência, filhos do amor de Deus e não filhos da ira de Deus. Tem que haver uma diferença entre o que serve e o que não serve. Feche os seus olhos todos. E se você quiser vir aqui diante do altar em sinal de desejo de mudança concreta, real, pode vir aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo.